Queridos, pode se sentar, fique à vontade. Obrigado. Que bom estarmos unidos como igreja e nesse momento, nós vamos compartilhar a palavra de Deus. E nessa manhã eu quero falar algo com a igreja, algo muito importante, quando se trata de vida cristã. Muito importante mesmo. Se você já foi salvo pela graça, mediante a fé em Jesus, você precisa entender essa verdade, entender essa realidade. Porque nessa manhã nós falaremos sobre vida cristã exemplar. E a gente tem que ter consciência disso. Portanto, eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 19 em diante. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 19. Falaremos sobre vida cristã exemplar. Assim diz o texto: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Verso 24. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois no Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Somente até aí. Feche os seus olhos por mais um instante. Pai, nós te agradecemos nessa manhã por tua palavra. Reconhecemos que ela é a nossa única regra de fé e prática, e ela tem autoridade máxima sobre as nossas vidas, Pai. Que nessa manhã o teu Espírito, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, venha trabalhar em nossas vidas, venha trabalhar em nosso caráter, para que possamos, segundo a tua graça e a tua capacitação, termos na terra uma vida que honra o teu santo nome, uma vida cristã exemplar, que não envergonhe o teu evangelho através de palavras e comportamentos, Pai. E que o teu Espírito Santo, Pai, promova essa mudança, essa transformação, nesta manhã, em cada um de nós, para a tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Vida cristã exemplar. Nós já ouvimos aquela frase que diz que algumas pessoas, elas vêm para Cristo
porque conheceram um crente. E também existem pessoas que não vêm para Cristo, porque também conheceram um crente. Em outras palavras, há crentes e crentes. Existem aqueles que possuem uma vida cristã exemplar, digna de ser imitada. Mas também, em contrapartida, existem aqueles que não possuem uma vida cristã exemplar e que não vale nem a pena fazer menção. E nós precisamos, de fato, ter uma vida cristã exemplar. E o interessante é que, no início desse mesmo capítulo que nós lemos pela manhã, Paulo, ele nos apresenta a única maneira de termos uma vida cristã exemplar. E qual seria essa única maneira de ter uma vida cristã exemplar? Simples, imitando a Cristo. Porque no início do capítulo 2, para ser mais preciso, no verso 5, ele diz: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em outras traduções, o texto diz: tenham em vocês a mesma atitude de Jesus Cristo. Ou seja, é um convite à imitação, a imitar o Cristo ressurreto. Portanto, imitar a Jesus não é a melhor maneira de se ter uma vida cristã exemplar, é a única. Não é a melhor, é a única. O único modelo, o único paradigma, a única forma de se ter uma vida cristã exemplar nessa terra, no convívio congregacional, no meio da família, na sociedade, é imitando a Jesus o tempo todo. O próprio apóstolo Paulo, autor da carta aos Filipenses, ele sim tinha uma vida cristã exemplar. Por quê? Porque ele era um imitador de Jesus. Quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer, em tons de convicção e certeza: sejam os meus imitadores, assim como eu estou imitando a Jesus. Então, por isso ele tinha uma vida cristã exemplar. E, consequentemente, no texto que acabamos de ler, Paulo também, além dele, ele nos apresenta duas pessoas, dois crentes, dois cristãos de bom testemunho, que também eram imitadores de Cristo. Um se chamava Timóteo e o outro se chamava Epafrodito. E assim como o apóstolo Paulo, Timóteo e Epafrodito também eram imitadores de Cristo, e por isso eles tinham certamente uma vida cristã exemplar. Portanto, de maneira prática, nesta manhã, através da vida de Timóteo e de Epafrodito, nós iremos aprender como se ter uma vida cristã exemplar no ambiente da igreja local. Ou seja, através da vida de Timóteo e de Epafrodito, nós veremos algumas, não todas, algumas características visíveis, palpáveis na vida de um imitador de Jesus, na vida de um verdadeiro cristão exemplar, porque isso é importante para nós como igreja no contexto pós-moderno. E a gente vai começar falando a respeito desse crente chamado Timóteo, imitador de Jesus, alguém que tinha uma vida cristã exemplar. E quem era Timóteo, gente? Timóteo, ele era filho e neto de mulheres crentes em Jesus. Ele era filho de um pai grego. Timóteo era alguém jovem, era alguém que enfrentava dificuldades com a sua timidez. E além do mais, Timóteo era alguém que enfrentava problemas de enfermidade, porque a Bíblia diz que ele enfrentava enfermidades frequentes. Só que além do mais, Timóteo, ele tinha um bom testemunho perante a igreja. Ele tinha um bom testemunho diante dos irmãos, e foi justamente por isso que o apóstolo Paulo escolheu Timóteo para lhe fazer companhia durante a sua segunda viagem missionária. Então Timóteo aprendeu diretamente com o apóstolo Paulo o que é de fato ter uma vida cristã exemplar. Não é à toa que Paulo, quando escreve a primeira carta pastoral a Timóteo, ele diz o seguinte para ele. Paulo fala assim: Timóteo,
que ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, mas torne-se um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Paulo disse isso a ele: torne-se um exemplo. Em outras palavras, tenha uma vida cristã exemplar. Então, certamente, a gente está falando de um jovem, de Timóteo, alguém que tinha uma vida cristã exemplar. E uma das primeiras características visíveis na vida de quem tem uma vida cristã exemplar, que nós observamos aqui na vida de Timóteo, nós encontramos nos versos 19 e 20, que é uma preocupação sincera com os irmãos na fé. Isso é uma característica evidente de quem tem vida cristã exemplar. Preocupação sincera com os irmãos na fé. Eu não estou falando daquela preocupação interessada ou despretensiosa. Nós não estamos falando daquele, e aí, tudo bem? Você está bem? Não, mas de uma preocupação profunda, verdadeira, sincera, de se colocar no lugar do outro. Porque os versos 19 e 20 dizem isso. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento em que se preocupe tão sinceramente por vocês. Então, essa preocupação sincera com os irmãos na fé é uma característica de quem está tendo uma vida cristã exemplar. Por quê? Porque o cuidado oferecido aos irmãos é também um cuidado oferecido a Jesus, à igreja de Jesus. Quando você se preocupa com os seus irmãos, essencialmente você está se preocupando com a igreja de Cristo. E Timóteo era assim, porque ele tinha uma preocupação sincera pelos seus irmãos na fé. Timóteo vivia de forma completamente altruísta, entregue. Ele não estava em busca de promoção pessoal. Ele não estava ingressado numa corrida por seus próprios interesses, mas ele estava completamente inclinado a atender às necessidades dos irmãos na fé. E todas as vezes que eu me preocupo com as necessidades dos meus irmãos, como eu disse, na verdade, eu estou sinceramente me preocupando com as necessidades da igreja de Cristo na terra. Porque se eu de fato me preocupo com o Darlan, se eu de fato me preocupo com o meu irmão Américo, se eu me preocupo com o meu irmão Rossi, com o meu irmão Ricardo, no final das contas eu estou me preocupando com quem? Eu estou me preocupando com a igreja de Jesus. Então ele tinha essa preocupação sincera. Agora entenda uma coisa, quando eu sinceramente me preocupo com você, essencialmente eu estou me preocupado com o seu bem-estar. Pois se de fato nós nascemos de novo e entendemos que somos o corpo de Cristo na terra, então o seu bem-estar deve ser importante para mim, assim como o meu bem-estar deve ser importante para você. Por isso, uma das características de uma vida cristã exemplar é quando nos preocupamos sinceramente uns com os outros. Isso é ser família de Deus. Isso é viver em comunidade cristã. Isso é o que chamamos de comunhão, aonde somos membros interdependentes de um mesmo corpo, que é a igreja de Cristo na terra. Agora, além dessa característica de preocupação sincera, Timóteo ele tinha mais qualidades, mais adjetivos, e ele era também uma pessoa completamente abnegada. Quem tem uma vida cristã exemplar sempre tem um coração abnegado. Porque o verso 21 diz que todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. E de forma indireta, através de uma inferência, nós entendemos que Paulo está dizendo que Timóteo é diferente de todos os outros. Timóteo não é igual a todo mundo, porque enquanto todos os outros buscavam apenas os seus próprios interesses, Timóteo não buscava os seus próprios interesses. Mas ele era alguém que buscava sempre os interesses de Cristo. Então Timóteo era alguém completamente abnegado.
E a abnegação é quando o nosso eu está fora do centro. É quando, pelo poder do Espírito, temos a graça e a habilidade de crucificar o nosso próprio ego. Então ele colocava os interesses de Cristo em primeiro lugar. Ou seja, se nós quisermos ter uma vida cristã exemplar, nós só teremos quando os interesses de Cristo Jesus forem a nossa maior prioridade. For o nosso maior interesse, a nossa maior busca. E por isso eu te pergunto, qual é no seu coração a sua maior prioridade hoje? Se você fizesse uma leitura do seu próprio coração, uma autoanálise da sua alma, qual tem sido hoje a sua maior prioridade, numa escala de comparação? O que é que hoje você assim, tem mais buscado, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças? O que é que você tem mais desejado? Será que são os interesses de Cristo? Ou será que são os seus próprios interesses, que estão assim no topo, em primeiro lugar? Só quem busca os interesses de Cristo, em primeiro lugar, é capaz de ter uma vida cristã exemplar. Então Timóteo era esse, ele tinha essas características, ele se preocupava sinceramente com seus irmãos, ele era alguém abnegado, que colocava o interesse da igreja e o interesse do reino acima dos seus próprios interesses. Mas não para por aí, ele é exemplo de vida cristã. E a Bíblia também vai dizer no verso 22 que Timóteo, ele tinha caráter provado. Isso é uma característica essencial para quem quer ter vida cristã exemplar. Porque o verso 22 diz: quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do pai. Paulo está escrevendo para a igreja, ele está dizendo: igreja, vocês conhecem o caráter provado de Timóteo. Ele tinha um caráter provado, e no contexto do primeiro século, a expressão caráter provado se referia a um teste em que um pedaço de metal era colocado numa fornalha muito quente para confirmar se esse metal era verdadeiro ou era falso. Porque quando o metal ele era falso, ele se dissolvia. Mas se naquela época o metal fosse verdadeiro, assim como prata, assim como ouro, as impurezas seriam fundidas e o metal seria refinado, provando o seu verdadeiro valor. Em outras palavras, através dessa figura de linguagem, Paulo está dizendo que o caráter de Timóteo, ele foi provado na igreja local, ele foi provado nos relacionamentos, nas circunstâncias, nas contingências da vida, ele foi completamente testado no fogo da adversidade, e consequentemente as pessoas encontraram valor na vida dele, encontraram verdade na vida de Timóteo, encontraram um coração completamente íntegro diante de Deus e diante dos homens, porque ele tinha caráter provado. E o bom caráter de Timóteo era conhecido de muitas pessoas. Ou seja, as pessoas validavam essa informação a respeito de Timóteo. É isso que vai dizer Atos capítulo 16, que os irmãos davam bom testemunho a respeito dele. Então Timóteo provou o valor que tinha por meio do seu bom testemunho. Ele era íntegro, ele era exemplo para os demais. E eu pergunto para mim mesmo, eu pergunto para a nossa reflexão: será que a nossa vida é um exemplo para outras pessoas? Será que a nossa vida é digna de ser imitada por outras pessoas? Se a partir de hoje as pessoas se parecessem com você, o mundo seria melhor? Se a partir de hoje, a pergunta é essa, se as pessoas se tornassem parecidas com você, elas ficariam mais parecidas com Jesus? Você tem sido um imitador de Cristo? Um imitador de Jesus de Nazaré? Eu não sei quantos aqui já ouviram falar de uma ferramenta chamada Google Forms,
que a Google desenvolveu, traduzindo, formulário Google. O Google Forms nada mais é do que um aplicativo de gerenciamento de pesquisa. Então, por meio desse aplicativo, você que tem uma conta Google, você consegue fazer uma pesquisa de campo, você consegue realizar uma enquete, um levantamento de dados, você consegue colher informações, depoimentos, sugestões, opiniões e por aí vai. É o formulário Google. Agora, imagine comigo, se nós fizéssemos um Google Forms a respeito da sua vida. Imagina comigo se nós fizéssemos um formulário a respeito de você, para que ele fosse preenchido por todas as pessoas que já passaram na sua vida, por todas as pessoas que te conhecem. O que essas pessoas falariam de você? O que essas pessoas diriam ao seu respeito? Será que seria algo interessante? Será que seria algo louvável? Será que seria algo digno do Evangelho de Jesus Cristo? Timóteo tinha caráter provado. Timóteo tinha bom testemunho diante das pessoas. Timóteo era alguém que você poderia colocar um Google Forms para ser preenchido por todas as pessoas que o conheciam e certamente ninguém poderia acusá-lo de alguma coisa. Não haveria depoimentos que pudessem macular a imagem dele. Não haveria ninguém que pudesse desaboná-lo ou descredibilizá-lo publicamente. Talvez poderia até existir alguém que não gostasse de Timóteo, que não se identificasse com o estilo dele, com o jeito dele, mas não poderia ter ninguém para falar do caráter dele. E será que isso pode acontecer com a gente? Porque eu sei que nem todo mundo gosta da gente. Às vezes não se identifica com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de falar, com o nosso estilo. Mas será que o que as pessoas iriam preencher nesse formulário ao nosso respeito? Para se ter uma vida cristã exemplar, assim como Timóteo, a gente precisa ter caráter provado, a gente precisa ter bom testemunho diante dos homens. E lembre-se, ter bom testemunho não significa que a gente vai ter uma vida perfeita. Não, gente. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos. Mas ter um bom testemunho significa que diante dos homens, nós vamos nos esforçar para não envergonhar o Evangelho com as nossas palavras e com o nosso comportamento. Porque Paulo escreve aos Romanos dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Mas eu digo, de alguns evangélicos eu morro de vergonha. A gente não tem vergonha do Evangelho, porque de alguns evangélicos a gente fica envergonhado. Diante de alguns comportamentos, diante de algumas posturas, diante de algumas falas. E obviamente eu não estou trazendo aqui nenhuma palavra moralista, porque nós sabemos que tudo que nós fazemos é pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, porque se depender da nossa própria força, a coisa não acontece. Não vai para a gente, não vai para frente, porque se depender da nossa força, coitado de nós, é tudo pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Então, Timóteo tinha uma vida cristã exemplar, ele se preocupava sinceramente com seus irmãos, ele era uma pessoa completamente abnegada, colocava os interesses de Cristo e da igreja acima dos seus próprios interesses, e ele tinha um bom testemunho, ele tinha caráter provado. Só que a gente aprende, não apenas com Timóteo, porque do verso 25 ao 30, nós também podemos aprender características de uma vida cristã exemplar através de um outro crente, chamado Epafrodito. Que pessoa incrível! Que pessoa incrível esse crente chamado Epafrodito, um cristão exemplar. E quem era Epafrodito? O nome Epafrodito significa encantador ou amável. Portanto, Epafrodito, a vida dele refletia o significado do seu próprio nome, porque ele era uma pessoa completamente amável. E olha o que Paulo diz a respeito dele no verso 25. Paulo diz, no entanto, julguei necessário enviar-lhe Epafrodito, meu irmão, cooperador
e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Então olha o que o Paulo diz a respeito desse crente, que ele era como um irmão, ou seja, os dois pertenciam à mesma família da fé. Além de irmão, Paulo diz que ele era um cooperador, porque os dois desempenhavam o mesmo trabalho, o trabalho do Evangelho de Cristo. E além de irmão e cooperador, Paulo diz que ele era um companheiro de lutas, pois os dois estavam unidos combatendo o mesmo combate da fé. E o texto deixa bem claro para nós que Epafrodito, ele era um mensageiro disposto, ele era um auxiliar no suprimento de necessidades, porque Epafrodito, ele levou ofertas da igreja dos Filipenses até o apóstolo Paulo, que estava em Roma. Ou seja, ele deslocou, ele fez esse trajeto para atender as necessidades do apóstolo. E depois ele regressou de Roma até Filipos para levar a mensagem de Paulo para a igreja dos Filipenses. Para quê? Para atender as necessidades da igreja. Mensageiro disposto. Atendeu as necessidades de Paulo. Atendeu as necessidades da igreja. Epafrodito era alguém que estava sempre disposto a atender as necessidades do reino de Deus. Tudo que fosse possível, tudo que estivesse ao seu alcance, ele fazia. Ele não poupava esforços. Nos momentos bons ou ruins, ele era um cristão disposto e leal. Portanto, uma vida cristã exemplar requer irmandade, requer cooperação, requer companheirismo e muita disposição. Uma vida cristã exemplar flui naturalmente de um coração que está sempre disposto a atender às necessidades do reino de Deus. Então, o amável Epafrodito, de fato, ele tinha uma vida cristã exemplar. E quando a gente começa a traçar o perfil de Epafrodito, a gente percebe características marcantes na vida dele, porque dos versos 26 a 28, nós encontramos duas características que, para mim, são incríveis na vida dele, que são afetividade e altruísmo. Alguém que verdadeiramente tinha afetividade na sua relação da igreja local e altruísmo. Diz assim o texto, do 26 ao 28. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Nisso aqui nós encontramos afetividade e altruísmo, porque Epafrodito era alguém que, segundo Paulo, ele sentia saudades dos irmãos, no verso 26. Ou seja, ele sentia saudades da igreja. Ele tinha saudades da igreja local. Ele não era alguém frio. Ele não era alguém insensível. Ele não era uma pessoa completamente indiferente, mas ele sentia saudades. Ele tinha afetividade. E além da afetividade, Paulo diz que, ou de uma maneira indireta, Paulo diz que ele era altruísta. Por quê? Porque Paulo falou que Epafrodito, ele ficou doente. E além de ficar doente, Paulo diz que ele esteve à beira da morte. Agora, preste atenção. Além de doente e à beira da morte, Paulo disse que Epafrodito ficou completamente angustiado. Mas preste atenção comigo, Epafrodito, ele não ficou angustiado porque ficou doente. Não. Ele não ficou angustiado porque estava à beira da morte. Não foi por isso. Mas Epafrodito ficou angustiado por saber que os seus irmãos filipenses ficaram tristes ao tomarem conhecimento de que ele, Epafrodito, estava doente. Gente, entenda isso. Ele não ficou angustiado quando estava enfermo. Isso não deixou ele angustiado. Ele não ficou angustiado quando quase perdeu a sua vida. Não, porque ele tinha convicção da vida eterna. Mas ele ficou angustiado ao saber que os seus irmãos estavam tristes com a notícia da sua enfermidade.
Em outras palavras, ele ficou preocupado com a preocupação dos irmãos por ele. Que cristão, que nível de maturidade. É como se Epafrodito estivesse dizendo: meus irmãos, eu me preocupo com o bem-estar de vocês. Eu não quero que vocês se entristeçam, porque eu amo vocês demais. Eu quero que vocês tenham alegria, porque para mim, a alegria de vocês é muito mais importante do que a preocupação que eu tenho pela minha própria vida. E isso é um completo altruísmo. Ele sente pelos irmãos. É como se nós trouxéssemos essa prática, esse coração de Epafrodito para os dias de hoje. É como se eu trouxesse isso para a minha vida, e se a gente pudesse aplicar e ilustrar aqui, é como se eu dissesse assim: poxa, eu fiquei doente, mas eu sei que existem irmãos que gostam de mim. Eu sei que existe um casal chamado Rossi e Eliane, que eles gostam de mim, eles amam a minha vida e eu gosto deles, eu amo a vida deles. Mas aí eu fiquei doente, eu fui parar no hospital, fiquei enfermo, estou no leito de morte, mas eu estou em paz. Por quê? Porque eu sei que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque em Cristo Jesus eu tenho garantia e segurança da ressurreição no último dia. Eu sei que a morte não é o fim da vida, é só a porta de entrada para ela. Então eu estou em paz, eu estou bem resolvido. Mas aí de repente vem alguém me visitar no hospital e fala assim: Douglas, sabe o Rossi e a Eliane? Eu falei: sei, o que aconteceu? Eles estão tristes. Eu falei assim: mas por que eles estão tristes? Porque eles ficaram sabendo que você está doente. E aí eu começo a ficar angustiado. Se eu tiver um coração igual de Epafrodito, eu começo a ficar angustiado. Eu falei: meu Deus, eles estão tristes. E aí eu começo a orar dizendo: Deus, me cura, me traz de volta a vida, o vigor físico, Deus, restaura a minha saúde, não porque eu estou preocupado com a minha saúde, não porque eu tenho medo de morrer, mas porque eu amo tanto o Rossi e a Eliane, que eu quero vê-los sorrir novamente. Esse era o nível de vida cristã de Epafrodito. Alguém cheio de afetividade, alguém que se coloca no lugar das pessoas e que se preocupa com o bem-estar da igreja. Portanto, a afetividade e altruísmo são características essenciais de uma vida cristã exemplar. Vida cristã, gente, não é uma vida fria, não é uma vida indiferente, não é uma vida, tanto faz. Porque de acordo com o ensino do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, vai dizer que se um membro do corpo sofre, todos juntamente sofrem com ele. E se um membro é honrado, logo todos os outros também são honrados e se alegram. Porque a dor de um é a dor de todos nós. E a vitória de um é a vitória de todo o corpo, é a vitória da igreja de Jesus. Por isso que eu sempre digo que se a dor do seu irmão não dói em você, talvez seja um sinal de que você está desconectado do corpo, não está vivendo em unidade. Então, eu fico pensando na vida de Epafrodito, que nível de vida cristã exemplar que ele tinha. Agora, por fim, e não menos importante, uma das grandes características na vida de Epafrodito, nós encontramos nos versos 29 e 30, que era disposição em arriscar a própria vida pela obra de Cristo. Eu acho que essa é a expressão máxima de uma vida cristã exemplar. Quando alguém está disposto a arriscar a própria vida pela obra de Cristo, não tem expressão máxima maior do que essa. Porque os versos 29 e 30 dizem o seguinte, Paulo falando: recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria. Paulo está falando de Epafrodito. E honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Epafrodito, ele havia arriscado a sua vida ao levar a oferta da igreja de Filipos até o apóstolo Paulo em Roma. Lembrando que naquele contexto, Paulo estava preso, na iminência de ser condenado à morte, ou seja, Epafrodito se colocou em risco ao sair da sua cidade para se associar publicamente com um prisioneiro condenado à morte. E depois ele arriscou novamente a sua vida
para levar a mensagem de Paulo, que estava em Roma, de volta à cidade dos Filipos. E ele fez isso, percorreu esse trajeto correndo muitos riscos. Lembrando que de Roma a Filipos são aproximadamente 1.300 quilômetros, e que no primeiro século equivalia a uma viagem de aproximadamente 6 semanas. Então, ele se colocou em risco por causa da obra de Cristo. Então, Epafrodito estava sempre disposto a arriscar a sua vida pela obra de Jesus, mas nos vem a pergunta: por que ele estava disposto? Essa é a pergunta. Por que alguém estava disposto a arriscar a própria vida pela obra de Cristo? E a resposta é porque, certamente, Epafrodito não estava simplesmente envolvido com o Evangelho, mas ele estava comprometido com o Evangelho. Eu vou repetir. Ele arriscou a sua vida pela obra de Cristo, porque ele não estava apenas envolvido com o Evangelho, ele estava 100% comprometido com a mensagem do Evangelho. Pastor, mas tem diferença? Tem muita diferença. Qual que é a diferença de envolvimento e comprometimento? E por mais que todo mundo já saiba, eu vou trazer aquela velha fábula da galinha e do porquinho, que todo mundo sabe. Porque a velha fábula diz que na fazenda tinha a galinha e o porquinho. E o fazendeiro sempre tomava o seu café da manhã. E o café da manhã dele consistia em ovos mexidos e bacon. Aí eu te pergunto, nesse café da manhã, qual dos animais estava envolvido no processo e qual dos animais estava comprometido no processo? É claro, né? A galinha estava envolvida, ela deu os ovos, mas o porco estava comprometido, porque ele deu a si mesmo, a sua carne. Essa é a diferença de envolvimento e comprometimento. Epafrodito não estava só envolvido com o Evangelho, ele estava comprometido com o Evangelho. Porque envolvimento nos fala de uma entrega parcial, mas comprometimento nos fala de uma entrega total, de uma entrega completa. Um outro exemplo que eu uso para diferenciar envolvimento de comprometimento é quando nós falamos da diferença de homem e menino. Se você não sabe, homem é diferente de menino. Por quê? Menino é aquele que gosta de se envolver com muitas mulheres. Isso é coisa de menino, não de homem. Agora, diferente do menino, homem não se envolve com mulheres. Homem se compromete com uma mulher, faz uma aliança com ela, jura amá-la assim como Cristo amou a igreja, e se preciso for, ele sacrifica a própria vida por amor a ela. Meninos se envolvem pelo benefício do prazer apenas. Homens se comprometem pelo amor do sacrifício de uma aliança. Então, envolvimento é benefício, mas comprometimento é sacrifício. E infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas se envolvem na igreja local, mas poucos se comprometem com ela. Muitos realizam uma entrega parcial, mas somente alguns realizam uma entrega total, porque a maioria quer o benefício do envolvimento, mas poucos querem o sacrifício do comprometimento, daquela entrega. Epafrodito não estava apenas envolvido com a igreja local de Filipos, ele estava completamente comprometido com ela. E comprometimento gera movimento, portanto, quem se compromete com o Evangelho de Jesus acaba se movendo na direção que Deus quer. Então Epafrodito estava sempre disposto a arriscar a sua vida pela obra de Cristo, lembrando que, de maneira prática, tudo o que ele fez foi por amor aos irmãos, foi por amor à igreja de Jesus. Portanto, servir aos irmãos na fé é o mesmo que servir a igreja, e servir a igreja é o mesmo que servir o próprio Cristo. Se eu estou no corpo, não apenas envolvido, mas comprometido com cada um de vocês,
certamente eu estarei comprometido com a igreja. E estar comprometido com a igreja é o mesmo que estar comprometido com Cristo. O comprometimento sacrificial com o Evangelho é a mais pura expressão de uma vida cristã exemplar, porque muitos se envolvem, mas poucos se comprometem. E para a gente encerrar, a gente percebe que através de Paulo, Timóteo, Epafrodito, sem dúvidas, eles possuíam uma vida cristã exemplar. Eles tinham uma preocupação sincera com seus irmãos na fé. Eles se preocupavam com o bem-estar da igreja. Eles eram completamente abnegados, porque eles colocavam os interesses de Cristo e dos irmãos acima dos seus. Eles tinham caráter provado. Eles eram um exemplo, um referencial de integridade e bom testemunho. Eles tinham afetividade e altruísmo, porque a alegria dos irmãos na fé era muito mais importante do que a própria vida deles. E por fim, eles tinham disposição para arriscar a própria vida pela obra de Cristo. Por quê? Porque eles não estavam apenas envolvidos. Eles estavam comprometidos com o Evangelho de Jesus, entendendo que envolvimento é benefício, mas só o comprometimento é sacrifício. Eles não queriam apenas os benefícios do Evangelho, eles também queriam a cruz, eles queriam imitar a Cristo. E para finalizar, eu faço a mesma pergunta que eu fiz no início: qual é a única maneira de se ter uma vida cristã exemplar? Simples: imitando a Cristo. E a melhor maneira de imitar a Cristo é sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Pessoas vazias do Espírito Santo de Deus nunca vão conseguir imitar a Jesus. Somente pelo poder do Espírito Santo nós conseguiremos imitar a Jesus e termos de fato uma vida cristã exemplar. E nos dias de hoje, nós sabemos que existem pessoas, assim como Paulo, assim como Timóteo, assim como Epafrodito, que estão fielmente imitando a Jesus. E por isso, elas se tornam dignas de serem imitadas por outros. E para a nossa reflexão, eu finalizo perguntando: a sua vida hoje é digna de ser imitada por outros? Você tem tido uma vida cristã exemplar? Se as pessoas se parecessem com você, elas ficariam mais parecidas com Jesus? Se porventura para você mesmo a sua resposta foi não, está na hora de, pelo poder do Espírito Santo, começar a ter uma vida cristã exemplar. Que hoje seja o primeiro dia do resto da sua vida, porque assim como a arte imita a vida, a igreja precisa imitar a Cristo. A igreja precisa imitar a Jesus. O corpo precisa imitar o cabeça, que é o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Se você puder ficar de pé no seu lugar, fechar os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos, mas abra o seu coração. Pai, nós te agradecemos por tua bondade. Nós te agradecemos por tua misericórdia. E nós não estamos nessa manhã, ó Deus, diante de uma mensagem moralista, que simplesmente diz faça isto ou faça aquilo. Não. Mas nós estamos diante da tua graça, Pai. Porque nós reconhecemos que somos falhos e pecadores. E sabemos que se não for pela tua graça e pelo poder do teu Espírito Santo, nós nunca iremos conseguir ter uma vida cristã exemplar. Mas por isso nessa manhã nós te suplicamos e pedimos, Pai, enche-nos do teu Espírito Santo, Deus, porque somente através do poder do teu Espírito seremos capacitados a ter uma vida que glorifica o teu santo nome, uma vida que não envergonha a mensagem do teu Evangelho, pois esse é o mais sincero desejo do nosso coração, ó Pai. Que os teus interesses sejam a nossa maior busca, a nossa maior prioridade, ó Deus. Mas para isso, trabalha o nosso coração e coloca a nossa vida, o nosso coração no lugar certo, Pai.
enche-nos do teu temor, derrame sobre nós a verdadeira sabedoria que vem do alto, coloque em nós fome e sede pela tua palavra, coloque em nós um desejo profundo, verdadeiro, intenso, por te encontrar naquele lugar secreto, onde fechamos a porta do nosso quarto, ó Pai, e temos o nosso devocional contigo. Por isso, transforme o nosso viver, transforme a nossa mente, transforme a nossa alma, o nosso coração, porque somente no Senhor somos capacitados a refletir com exatidão na terra aquilo que o Senhor é nos céus, Pai. Te pedimos essa manhã que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor molde o Teu caráter em nossas vidas, Pai, para que possamos sempre dar bom testemunho, fazendo o Teu nome glorificado, conhecido, e o Teu Evangelho espalhado por onde quer que a gente passar, Deus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, em nome do Senhor Jesus. E ainda nessa manhã, ainda com seus olhos fechados, eu quero te convidar a repetir comigo uma oração, dizendo: Senhor meu Deus, nesta manhã, eu ouvi a Tua palavra, e ela gerou fé no meu coração. Por isso, nesta hora, eu creio com o coração, e confesso com a minha boca, que Jesus Cristo é o meu Senhor, e o meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, pois nesta manhã eu faço uma aliança contigo. E eu, Senhor Jesus, que um dia estive em teus caminhos, mas me desviei, nesta manhã, arrependido eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos. Coloque um anel em meu dedo, uma sandália em meus pés, me dê vestes novas, porque o filho que estava perdido hoje volta para a casa do Pai. Amém, Jesus, amém. E toda a igreja, ainda com olhos fechados, se você fez essa oração nesta manhã e se identificou com uma dessas orações, entregando a sua vida a Cristo, ou se reconciliando com Cristo, aí mesmo no seu lugar, eu gostaria que você levantasse alto a sua mão nesse momento. Você que entrega a sua vida a Cristo, você que estava distante, no seu lugar, levante sua mão bem alto. Nós queremos orar por você, orar pela sua vida. Amém. Sendo assim, nós cremos que todos nós temos convicção da vida eterna, temos certeza da salvação, temos certeza por meio da verdade da palavra que não falha, de que o nosso Senhor, Ele vai voltar para nos buscar. Se Ele voltar hoje, se Ele voltar amanhã, nós temos segurança eterna e paz com Deus, mediante o sacrifício do Calvário. Que assim possamos ser até aquele grande dia, onde Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele não virá buscar membros independentes, desconectados do corpo, mas Ele vai buscar um corpo apenas, uma igreja apenas, que é a sua igreja que está espalhada sobre a face da terra. E por isso essa certeza nos dá paz, nos dá alegria, nos dá descanso e segurança eterna. Porque nós sabemos que tudo pode passar, mas a palavra jamais passa. A palavra jamais falha. A palavra jamais erra, porque é a palavra do nosso Deus, e o nosso Deus é perfeito. Por isso temos confiança, temos segurança, temos paz com Deus e uns com os outros. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, bom estarmos juntos nesta manhã. Meu desejo é que você possa fluir durante essa semana pela graça de Deus, e contando com esta graça para que você tenha uma vida cristã exemplar. Já imaginou a sua vida sendo inspiração para outras pessoas?
Já imaginou as pessoas te abordando no trabalho e falando assim: poxa, você tem algo diferente, eu quero ter isso que você tem, eu quero ter essa paz que você carrega, me explica isso, porque o mundo está desabando, a pandemia está acontecendo, mas você tem plenitude de vida, de alegria e de paz. O que é isso que você tem? E aí você vai estar provocando sede nessas pessoas, de maneira que em contrapartida você vai poder oferecer a elas de graça a água da vida, que é Cristo Jesus. Que tenhamos como igreja uma vida cristã exemplar, que sejamos na terra um reflexo do nosso Cristo que está nos céus, e que muitas outras vidas sejam tocadas, inspiradas e alcançadas pelo poder do Evangelho, porque nós não envergonharemos o Evangelho com as nossas palavras e os nossos comportamentos, porque esse é o nosso dever como igreja de Jesus. Quantos aqui vamos assumir esse compromisso? Vamos partir para uma semana diferente, dando bom testemunho, não falando mal de ninguém, bendizendo as pessoas, abençoando a nossa família, vivendo em paz dentro de casa, tendo um coração cheio de gratidão, porque tudo isso é possível pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de você. Tudo que você precisa para ter uma vida cristã exemplar, você já tem, Jesus já colocou na sua vida. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Que o amor de Deus, que a graça de Deus Filho, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês.